Boa noite, gente, tudo bem? Eu agradeço a vocês aí por estarem aqui comigo. Como eu disse, eu acordei com o desejo de conversar com vocês sobre esse acontecimento terrível que foi narrado e que gerou muita comoção nacional, que é o caso daquela garotinha de 10 anos de idade que infelizmente ah, foi vítima de um estupro e como consequência engravidou e, para aumentar ainda mais a tragédia, foi submetida a um aborto. Então eu sei que existem muitas opiniões na internet, muita gente comentando a respeito, e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, mas de uma forma mais embasada. Pelo menos esta é a minha intenção. Falar com vocês hoje como advogado, como assessor de desembargador e como teólogo, como crente em Jesus Cristo. Essa é a ideia. Para auxiliá-los também a compreender um pouco melhor esse crime tão terrível que é o estupro de vulnerável. As pessoas que me dão a alegria de me seguirem aqui no meu canal, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube e no Facebook, no blog, etc., sabem que eu, embora seja advogado, eu sou impedido de advogar porque eu trabalho hoje em dia como assessor do grande desembargador Gamaliel Semiscaf, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Dentre as competências da Câmara, da Terceira Câmara Criminal, estão os crimes contra a dignidade sexual. Então, eu trabalho com esses crimes. Eu trabalho auxiliando o desembargador, juntamente com os outros assessores, na elaboração de minutas, de acórdãos, de processos relativos também a crimes contra a dignidade sexual. Dentre eles, o estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre essa questão. Novamente posicionando vocês, a gente vai conversar sobre este terrível acontecimento lá no Espírito Santo, de uma criança de 10 anos de idade, uma menininha, que foi vítima de um estupro e engravidou. E para piorar ainda a situação, ela levou essa gravidez até aproximadamente 5 meses. Me parece que ela estava com 22 semanas de gravidez e foi autorizado então um aborto e ela já fez o aborto. A primeira questão que eu coloco é que os eufemismos que têm sido utilizados para o aborto não são salutares, na minha opinião. Você pode perceber que a imprensa, de uma maneira geral, tem dito que ela foi submetida a um procedimento para interrupção da gravidez. Isso é aborto. Isso é aborto. Então vamos dar os nomes corretos ao que está acontecendo. Eu sei que muitos de vocês, pelo que eu percebi, têm dúvidas sobre a questão do aborto. Bom, o aborto é proibido no Brasil, vocês sabem disso, é considerado um crime, porém, o ordenamento jurídico ele traz algumas brechas legais e também pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O aborto legal previsto no Código Penal, eu vou ler para vocês o artigo 128 do Código Penal, diz assim: não se pune o aborto praticado por médico. E aí ele traz duas modalidades, o aborto necessário e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que foi o caso da garotinha. O aborto necessário é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, neste momento, desde que isso seja atestado por um médico, não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Estou falando aqui de uma forma bem superficial sobre o assunto. Mas desde que haja, então, ali um embasamento médico de que não há outro meio de salvar a vida da gestante, e é possível, então, realizar o aborto. O aborto também no caso de gravidez resultante de estupro, diz assim o Código Penal, artigo 128. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante,
ou quando incapaz de seu representante legal. Também é permitido. E depois há também aquela DPF, a DPF, não sei se vocês sabem, a ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que tem o seu trâmite na nossa Suprema Corte, no STF, a DPF 54, que tratou da questão do feto anencéfalo. Não sei se vocês se lembram de terem acompanhado isso pela mídia. Pois é, a ementa da DPF 54 diz assim: feto anencéfalo, interrupção da gravidez, mulher, liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade, autodeterminação, direitos fundamentais, crime e inexistência. Mostra-se inconstitucional a subementa. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1 e 2 do Código Penal. Então, a primeira questão que eu trago para vocês é: essa história de que o aborto sempre é proibido no Brasil, ela não é correta. O aborto é proibido? Sim, o aborto é proibido. Mas existem exceções? Existem exceções. E na minha modesta opinião, eu creio que as hipóteses que são tratadas pelo nosso ordenamento jurídico de possibilidade de realização do aborto, creio que já são suficientes. Eu sei, existe um grande debate na sociedade, existem muitas pessoas que são pró-aborto e acham que o aborto deve ser liberado independentemente da situação, porque a mulher tem direito ao seu próprio corpo, à sua autodeterminação. Eu conheço toda essa história e todas essas argumentações, mas com devido respeito eu ouso discordar. Evidentemente, a minha primeira colocação é bíblica. Eu creio que, segundo a Bíblia, o aborto ele é um pecado. Porque a partir do momento que há concepção, há vida. Biblicamente falando, eu posso trazer para vocês o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, como exemplo, que diz assim: Deus dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que eu saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. É apenas um dos textos que embasam o que eu acabei de dizer para vocês. Então, segundo a Bíblia, há vida no momento da concepção. Se há vida no momento da concepção, e a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás, significa que no momento em que você pratica o aborto, você está matando um ser humano. E segundo a Bíblia, a morte de um ser humano é pecado. E o que diz o ordenamento jurídico? Quando existe a vida humana? Porque é essa a questão. Para que ocorra o aborto? Quando o ordenamento jurídico entende, brasileiro, que existe vida, e então vida protegida contra o aborto. Basicamente falando, eu não quero me tornar enfadonho e nem me aprofundar no assunto, não é esse o intuito desta live. Nós temos duas grandes teorias no direito que tratam da questão da existência da pessoa humana, de quando passa a existir a personalidade civil, quando surge a pessoa humana, surge a vida. Nós temos a teoria natalista, que diz que a vida, a pessoa humana, surge a partir do nascimento. E temos a teoria concepcionista, defendida, por exemplo, pela professora Maria Helena Diniz, que diz que é a partir da concepção. Bom, o STF ele teve que se debruçar sobre o assunto e dizer quando inicia a vida. Foi uma ação que foi promovida contra a lei de biossegurança e o STF então ele chegou à seguinte conclusão. Se você quiser depois procurar, é a ação direta de inconstitucionalidade 3.510. Ok? Nesta ação, o STF ele fixou a seguinte tese: a vida a partir da nidação. O que é nidação? Eu fui procurar aqui para poder falar para vocês com mais clareza, né? Inclusive, na área do direito a gente precisa saber disso também para definir uma série de questões. A nidação seria a implantação eficaz do zigoto, do óvulo fecundado no útero da mulher, no endométrio. Então não basta estar concebido, tem que haver ainda a nidação, ou seja,
a implantação do óvulo fecundado no endométrio, no útero da mulher. A partir daquele momento haveria vida. É isso que entende o STF. Eu achei interessante que, segundo o STF, eu trouxe para vocês aqui um trechinho. Eu vou ler algumas partes da subementa aqui da ação direta de inconstitucionalidade 3.510. O relator foi o brilhante ministro Aires Brito. Diz assim: embrião é o embrião, feto é o feto e pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. Situação em que deixam de coincidir concepção e nascituro, pelo menos enquanto o ovócito, que é o óvulo já fecundado, não for introduzido no colo do útero feminino, ou seja, enquanto não ocorrer a anidação. Isso é para o STF. É assim que o direito encara a situação. Só fiz este preâmbulo para que vocês compreendam um pouco mais o assunto. Então, resumindo, voltando um pouquinho, para o direito brasileiro, a vida quando há anidação. Quando o óvulo fecundado, ele então é fixado no útero. Ok? Perfeito. Por isso que existe aquela questão da pílula do dia seguinte e que muitas pessoas perguntam, é abortiva? De acordo com esse entendimento, ela não é abortiva, não é? Porque, no caso, ela atingiria o óvulo fecundado antes da anidação. E o aborto é proibido? É uma conduta proibida, mas existem exceções? Existem. Vimos um aborto necessário para salvar a vida da gestante. A questão do aborto em caso de estupro é permitido, foi o que aconteceu, por exemplo, com essa garotinha. Então, é permitido no caso de anencéfalo, quando o feto ele não tem um cérebro. Então, é possível também, é possível. Então, existem situações onde o ordenamento jurídico permite o aborto. Como eu entendo como cristão, como eu entendo a questão? Eu me rendo primeiramente à lei do meu Deus. E eu entendo que a partir do momento que há a concepção, mesmo antes da anidação, para mim já há vida. Para mim já há vida. E embaso isso na palavra de Deus. E aí você vai dizer, ok, então você é cristão, você acha que no momento em que houve a concepção já há vida, mesmo conhecedor aqui das teses defendidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. E como você age, então, em relação ao que aconteceu com aquela garotinha? Bom, primeira coisa que eu digo a vocês, nós precisamos ter empatia pela garotinha, e isso eu não tenho visto. Eu tenho visto mais pessoas preocupadas em defender as suas ideologias, em defender os seus pontos de vistas, os seus pontos de vista, falando mais corretamente, do que se colocando no lugar daquela criança. Empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro. É você imaginar o sofrimento do outro como se fosse o seu próprio. Eu não tenho visto isso. Essa menina foi vítima de um dos piores crimes que existem, que vai deixar sequelas terríveis na vida dela. Ela precisa de todo o nosso respeito. Eu acabei de saber que já tem pessoas expondo até o nome da garotinha. O que é isso? Isso é um absurdo. Isso é uma tremenda falta de respeito com a vítima. Deixa essa garota em paz. Ela já sofreu demais. Ela não precisa de mais sofrimento. Então, primeira coisa, para nós conversarmos sobre o caso, vamos ter empatia. Vamos nos colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. E nós estamos diante, meus amigos, de uma questão ética. É uma questão ética. Esse comportamento é certo ou errado? Eu não me refiro, evidentemente, à violência que ela sofreu. Estou me referindo agora aqui ao que fazer com uma garota de 10 anos que está grávida. Nós devemos levar a gravidez dessa garota até o final? Devemos fazer o aborto? Isso é certo? Isso é errado? Queridos, é uma questão ética. No seminário eu tive uma matéria chamada ética cristã. E vou te ser franco, quando você entra na questão ética, da ética cristã, da moralidade cristã, você se depara com uma das áreas mais difíceis
da teologia, eu posso dizer. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui provavelmente já ouviram comentários que muitos se parecem assim com aqueles comentários preto no branco, sabe? É isso ou é aquilo? Mas a vida não é assim. A vida apresenta zonas cinzentas, zonas intermediárias, onde não é muito claro o que é certo e o que é errado. Quer ver um exemplo que o professor me deu para a nossa classe, na verdade, no seminário? E esse exemplo me persegue até hoje. Até hoje. Ele disse o seguinte, ele disse, imagine a seguinte situação. Ele disse assim primeiro, matar para um cristão é errado? E toda a classe falou, lógico, lembramos de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, eu até li para vocês aqui, é errado matar. Uhum. Ele falou, ok. Então imagine a seguinte situação. Um soldado, um militar, em guerra, cristão, ele está num helicóptero. E esse helicóptero, ele é abatido. E na queda, este militar cristão consegue sobreviver. Porém, o restante dos ocupantes falecem. E o seu amigo, piloto do helicóptero, fica preso nas ferragens. Ele tenta libertar o seu amigo das ferragens, mas não consegue. Enquanto isso, o helicóptero está pegando fogo. E o amigo dele suplica a ele, por favor, atire em mim e me mate, porque eu prefiro morrer rapidamente do que queimado pelas chamas. E ele perguntou para a classe, o que vocês fariam? E eu trago agora a você a pergunta, o que você faria? Você mataria o seu amigo? Mas a Bíblia não fala que matar é pecado? Então você não mataria o seu amigo sabendo que ele iria morrer queimado? O que você faria? Percebe? Eu não quero aqui trazer uma resposta para você. Eu só quero te provocar para mostrar como existem situações, limites, onde a gente fica sem saber o que responder. Situações como dessa garotinha. Agora, aqui, no conforto do nosso lar, totalmente distante do que aquela menina viveu, é fácil emitirmos opiniões. Mas e se fosse nosso parente? E se fosse uma menina que nós conhecêssemos? E se fosse da minha ou da sua família? Como nós agiríamos? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que, de acordo com a Bíblia, eu tenho que fazer tudo para a glória do meu Deus. Colossenses capítulo 3, 17 diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando sempre por Ele graças a Deus Pai. Isso é o que eu sei. Mas e nesse caso específico, como agir? A opção que foi tomada foi matar uma criança para preservar a vida da outra. Ela tem 10 anos de idade, eu não vi a menina, eu não sei qual é a constituição física dela, mas por maior que ela seja, é uma criança de 10 anos de idade, ainda que já tenha menstruado, ainda que já seja fértil, é uma criança de 10 anos de idade. Eu não sei como era a constituição física dela, não sei até quando ela conseguiria levar essa gravidez, por exemplo. Muita gente tem falado, deveria esperar e fazer uma cesárea nela. Ok, se fosse a tua filha, você faria isso mesmo? A primeira questão que você tem que responder. Se sim, é o teu pensamento. Mas é engraçado, porque quando se trata da pimenta no olho do outro, é fácil a gente falar. Não está ardendo no nosso. Tem uma frase que Deus colocou há muito tempo no meu coração que diz assim, quando você está no olho do furacão é que você sabe o problema que você está enfrentando. Se a gente vê um furacão e a gente está distante, a gente tem uma outra percepção das coisas. A gente consegue raciocinar com muito mais clareza, mas quando você está no olho do furacão, com tudo girando ao teu redor, é muito difícil raciocinar. E aí é a questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro.
O que fazer numa situação como aquela? Sinceramente, eu não sei o que eu faria. Eu sei com certeza que eu iria orar. Iria clamar a Deus por sabedoria e por forças para perdoar o agressor. Porque, sinceramente, falando para vocês, não dá para saber qual seria a reação de um pai cristão numa situação como essa. E aí, mais um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Nessa discussão toda, os debates têm sempre girado, na maioria das vezes, pelo que eu soube, em torno do aborto. Mas e sobre a responsabilidade penal desse algoz, desse homem que estuprou essa menina? É um absurdo isso, gente. É um dos crimes que mais me revoltam. E como eu disse a vocês, nós trabalhamos com isso. Eu e os demais assessores que auxiliam o desembargador Gamaliel Scaff, nós trabalhamos com isso. E vocês não têm ideia da maldade humana. Vocês estão assustados com isso que vocês viram? É porque vocês não trabalharam nos processos que eu já trabalhei. E aí, eu ressalto aqui a responsabilidade dos tutores, dos pais, dos irmãos, da família das crianças. Evidentemente, eu não vou falar especificamente sobre essa menina de 10 anos, mas vou aproveitar o caso dela para fazer um alerta a você, mãe, a você, pai, a você, irmão, a você, irmã, a você, primo, a você, amigo de alguém que tenha uma criança. Não podemos deixar as nossas crianças submetidas a qualquer tipo de violência. Essa história de que, não é meu filho, eu não preciso me preocupar, precisa sim. Precisa sim. Mas eu não vou ser preso se eu me meter na vida de alguém assim, porque é filho dela. Não, não vai não. O ECA, que é a Lei 8.069 de 90, diz no seu artigo 4º, eu vou ler para vocês, eu destaquei aqui, é dever da família, lógico, agora preste atenção, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar. Então veja, o que eu vou dizer para você é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Não é só do Estado, não é só do poder público, não é só da polícia. É minha responsabilidade e sua também. Sabe o quê? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sabe de quem? Das crianças e dos adolescentes. Então, se por acaso algum dia você ouviu uma criança chorando, se você presenciar alguma agressão à criança, você tem o dever legal de imediatamente tomar uma iniciativa. Evidentemente, desde que não coloque em risco a sua própria vida ou da sua família. Mas você deve agir. Se você ouve muito uma criança chorando, e se não houver risco para a tua integridade física, vá lá, bata naquela casa, toque naquele apartamento e fala: o que está acontecendo? Eu estou ouvindo uma criança chorando, está tudo bem? Vocês estão precisando de ajuda? E o que está acontecendo? Tem que fazer isso. Se você vê um adulto sozinho com uma criança, como num processo que eu já trabalhei, o cara pegou a menininha, colocou na garupa da sua moto e foi dar uma voltinha com ela. E levou a menininha num bairro residencial para um terreno baldio. Se você vê uma situação como essa, siga. Ligue para a polícia. Se não quiser ligar para a polícia antes, é até melhor que você primeiro se certifique do que está acontecendo, para você não ser injusto. Mas não é normal. Vai dar uma olhada, será que é o pai dela mesmo? E se for o pai, o que ele vai fazer com essa menina naquele lugar? A gente tem que ficar de olho, gente. A gente tem que ficar de olho. E tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Se você presenciar ou souber
que uma criança está sofrendo algum tipo de abuso e não fizer nada, se você deixar de prestar assistência a essa criança quando você puder fazê-lo, como eu disse, sem risco à sua própria integridade, se você deixar de comunicar às autoridades públicas sobre aquele abuso, aquela violência, você estará cometendo um crime. Há um crime no Código Penal chamado omissão de socorro, já ouviram falar? É o artigo 135 do Código Penal. Preste atenção. O tipo penal diz assim: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada. Também à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Então cuidado. Tem muita gente aí cometendo crime de omissão de socorro porque tem medo de se intrometer numa situação terrível de violência à criança e também à adolescente. Eu quero falar com vocês agora especificamente sobre o crime que foi cometido contra aquela menina. Se chama estupro de vulnerável. Este crime foi incluído no Código Penal pela Lei 2015 de 2009. Então já faz tempo que nós temos esse tipo penal. Diz assim o artigo 217-A do Código Penal: ter conjunção carnal. Agora aqui está. Ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão: 8 a 15 anos. É um crime que já começa com 8 anos de reclusão. Quando eu estou fazendo a dosimetria da pena de algum condenado pelo crime de estupro de vulnerável, a pena mínima já é 8 anos. 8 anos de reclusão. Se você pensar no roubo, que a pena mínima é de 4 a 10, você vê que é um crime que o legislador realmente pesou a mão e com certeza tinha que pesar mesmo. Não é? Uma coisa interessante também que muita gente ainda não sabe. Agora, antigamente nós tínhamos o crime de prática de ato libidinoso e crime de estupro. O estupro seria só a conjunção carnal e qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal entrava em outro tipo penal. Hoje em dia não. Hoje em dia eles estão num tipo penal só, no artigo 213, e isso se repetiu também no artigo 217-A. Conjunção carnal, você sabe o que é a cópula vaginal, mas qualquer outro ato libidinoso praticado com o vulnerável, leia-se também a criança, porque aqui o vulnerável, você tem que entender que não é só criança, tá? O parágrafo 1º diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Tá ok? Então não é só o menor de 14 anos, é a criança, o adolescente menor de 14 e também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, e ainda aquela pessoa que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, porque ela está vulnerável. Tá bom? Mas vamos nos concentrar na questão da criança aqui, por favor. Tá ok? Qualquer ato libidinoso. Essa menina, infelizmente, foi vítima da conjunção carnal. Mas qualquer ato libidinoso, qualquer um beijo lascivo, uma passada de mão, sexo oral, tudo isso entra em ato libidinoso e tudo isso configura estupro de vulnerável. Pegar a criança no colo, cuidado, hein? Ah, não, o tio tá brincando com a criança. O tio que eu digo é como se fala na gíria, tá? Mas às vezes até o próprio tio faz isso mesmo. Ah, mas olha, aquele fulano tá pegando a criança no colo, tá brincando com ela ali. Olha que gracinha, ele pode estar praticando um ato libidinoso com a criança, você tá me entendendo? Eu trabalhei num processo onde o motorista da van escolar, a mãe ficava sentada, essa mãe também, me perdoe, hein? Do lado da mãe, ele bulinava a filha dela. E a mãe não percebia nada. Ele colocava a mão por trás,
dirigindo, e a mãe não percebia, e ele ficava ali praticando atos libidinosos contra a menina. Gente, preste muita atenção. Não é só menina, não. Menino também é vítima. Cuidado, mães, pais, tomem muito cuidado com seus filhos. Muito cuidado mesmo. Eu me lembro que eu trabalhei num processo também, que os pais deixavam o garotinho sair com um homem que era amigo deles, confiavam no homem, porque ele era amigo, estava sempre na casa. E esse homem então pegou o garotinho de manhã e foram pescar. Ele, mais um monte de gente. Num dado momento ele se afastou com o garotinho. O menino devia ter também, acho que uns 10 anos, pelo que me lembro, a vítima. Mas era menino. Sabe o que esse cara fez com esse menino de 10 anos de idade? Sexo anal. Lógico, ele depois foi pego e foi condenado. Mas imagine as consequências psicológicas para esse garoto. Essa menininha mesmo, toda vez que você se lembrar dela, você que é cristão, ore por ela, porque só Cristo agora para transformar aquela vida, para fazê-la esquecer do que ela passou, porque traz consequências terríveis, gente. Terríveis, terríveis, terríveis. Trabalhei recentemente num processo onde a vítima, ela começou a sofrer vícios, a sofrer os ataques sexuais quando era menina. Isso se estendeu até a adolescência. E é impressionante como os familiares conseguem permitir algo tão grave como um crime como esse, que um crime como esse ocorra debaixo do seu nariz e não percebam o que está acontecendo com seus filhos. É realmente impressionante. Chega, me perdoem, mas chega a ser revoltante. Eu digo isso porque eu sei que aqui existem muitos senhores, senhoras, que têm seus filhos. Muitos vivem em união estável. Muitos são divorciados. Cuidado com seus filhos. Não importa se você é divorciado, se você vive em uma união estável, se você é casado. Filho é filho. E não pediu para vir ao mundo. E você, mãe, você, pai, são os primeiros responsáveis pela segurança deles. Essa menina que eu citei nesse processo que eu trabalhei, ela começou a se cortar. Ela queria ficar feia para que o padrasto não abusasse mais dela. E é muito triste. É muito triste você ver uma jovem com tanto queloide porque fez isso para não ser vítima. Você consegue conceber isso? Trabalhando nos processos, a gente vai aprendendo algumas coisas e... Olha, quando a criança começa a ficar muito calada, quando ela muda o comportamento dela, ou revoltada, começa a ficar muito estúpida, começa a ter pesadelos. Cuidado, não estou dizendo que todas as crianças que passam por isso sofrem ou sofreram violência sexual, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que esses sinais são indicativos de que alguma coisa está errada com a criança. E em alguns casos, infelizmente, pode ser porque elas estejam sendo vítimas de abuso sexual. Uma sexualização precoce. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe? Você vê que a criança ela começa a falar sobre sexo de uma forma que não condiz com a idade dela. Tem comportamentos assim, às vezes se tocando de maneira inapropriada. Isso não é normal. Não estou dizendo, repito, que se por acaso alguma criança que vocês conheçam esteja fazendo isso, eu não estou dizendo que necessariamente ela está sofrendo abuso. Por favor, me interpretem bem, não é isso que eu estou dizendo. Mas é um conjunto de sinais que devem ser analisados e que devem levantar pelo menos uma suspeita de que algo não está bem com o filho. Por favor, parem de deixar seus filhos
horas e horas com o tablet na mão, com o celular na mão, porque antes era em frente à TV, hoje em dia é com tablet, hoje em dia é com celular. Celular e tablet nunca vão substituir você pai e você mãe. E você pai é o maior responsável. É muito triste. A maioria das audiências que eu vejo, né, nos processos que eu trabalho, os réus normalmente sempre aparecem com a mãe. É raro aparecer o pai de um réu. Isso me faz pensar na responsabilidade nossa como homens na educação dos filhos. Sabe por que tem pouco homem de caráter às vezes na sociedade? Porque falta homem de caráter para ensiná-los a serem homens de caráter. Se o seu filho não é um homem de caráter, você tem que perguntar a si mesmo se você é esse homem de caráter. E se você é, por que você não conseguiu passar esses valores ao teu filho? Me desculpe a franqueza. Mas é revoltante ver o que estão fazendo com as nossas crianças. Eu trabalho com isso, gente. Eu vejo coisas terríveis. E fico pensando, que falta de Deus, que falta de conhecimento da Bíblia, que falta de compromisso com o Senhor. Voltando a falar sobre o estupro de vulnerável, então fique muito claro isso. Estupro de vulnerável não é apenas a conjunção carnal, não é apenas o sexo anal, não é apenas a felação, que é o sexo oral, carícias libidinosas, passadas de mão, tudo isso pode configurar ato libidinoso e é passível de punição, começando com 8 anos de reclusão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E se da conduta ocorre a lesão de natureza grave, a pena aumenta para 10 anos. Mínima de 10, máximo de 20. E se por acaso resulta na morte da vítima, reclusão de 12 a 30 anos. Não é brincadeira o que a gente está falando aqui não, gente. Não é brincadeira não. E a pena ainda é aumentada. Tem o artigo 226 que eu quero chamar a atenção para algum espertinho de plantão. A pena é aumentada da 4ª parte se ela é cometida, por exemplo, por 2 ou mais pessoas. Já trabalhei em processos em que a mãe fazia a filha praticar atos sexuais com o companheiro. Gente, acontece coisas assim que você fala, não acredito. Como é que pode? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Como é que alguém tem coragem de fazer isso? A pena também é aumentada de metade. Lembra que ela começa com 8 anos? Pois é, aumenta-se metade, vai para 12. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Um tempo atrás aí eu trabalhei num processo, o camarada pegou 20 anos. 20 anos e não tinha o que fazer. Era 20 anos mesmo. Então, meus amigos, é algo muito sério. O que aconteceu com essa garotinha é uma tragédia, mas que levanta a questão para que nós tomemos muito cuidado. Eu sei que muitos aqui, como eu disse, têm filhos e alguns, por diversas situações da vida, não estou aqui para julgá-los, acreditem, não estou aqui para julgá-los, mas muitos aqui não convivem mais com outro genitor. E muitas vezes os filhos vivem, ou o filho ou a filha vive com o pai, ou vive com a mãe, ou fica passando de casa para casa, às vezes com a avó, com o avô. Tomem cuidado. Cuidem das nossas crianças. E digo nossas, porque como você viu, o ECA diz que todos nós, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Cuidem delas. Cuidado. Pela minha experiência aqui, mulheres, cuidado. É muito comum as vítimas
de estupro de vulneráveis serem filhas de mulheres separadas, que voltam a namorar, mulheres jovens, que têm todo o direito de reconstruir as suas vidas, mas cuidado com quem vocês colocam dentro das suas casas. Muito cuidado, muito cuidado. O número de processos nos quais eu trabalho em que as vítimas são agredidas por namorados ou novos companheiros das suas mães é um absurdo. É um absurdo. Evidentemente, eu não estou dizendo que todo novo companheiro, que todo namorado vai praticar crimes sexuais contra seus enteados. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Não é nada disso que eu estou falando. Mas é fato que grande parte desses criminosos se aproveitam desses namoros com essas mulheres que têm filhos, que têm filhas. Cuidado. Eu já trabalhei em processos onde a avó namorava um senhor e esse senhor abusava da neta dela. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes o sangue sobe, ferve, e dá vontade de a gente falar algumas coisas que a gente vai se arrepender. Então, por isso que eu acho que eu vou terminando por aqui. O que eu digo para vocês é, em relação a essa garotinha, você que é cristão, clame a Deus pela misericórdia do Senhor sobre ela e cuide muito bem da sua família. Cuide muito bem da sua família. O aborto é permitido no Brasil? Sim, ele é permitido, naquelas situações que nós vimos no início da nossa conversa. Você, como crente, qual a sua postura diante do aborto? Bom, o aborto é pecado, nós vimos. Mas existem situações em que poderia ocorrer o aborto sem que a pessoa pecasse. Por exemplo, no caso de anencéfalo. É algo a pensar, já que o feto não tem chance de vida. Entra também uma questão de fé aí. Entra uma questão de fé. Eu já perdi a conta de quantos testemunhos eu ouvi de casais cristãos que tiveram um diagnóstico terrível, um prognóstico pior ainda com respeito ao feto, e decidiram manter a gravidez até o final e foram surpreendidos pelo milagre do Senhor, vendo a criança nascendo totalmente sã. Também já ouvi muitos testemunhos de mulheres que pagaram o preço, mesmo sabendo que a gravidez seria complicada, mas levaram a gravidez até o final. Que choraram muito com a morte de seus filhos, mas que têm o prazer de dizer que deram à luz. Então é uma questão muito pessoal. Quem sou eu aqui para me colocar como julgador? A ideia dessa conversa era realmente só apresentar para vocês a complexidade do tema. E finalizar dizendo, sinceramente, eu creio que cada caso é um caso. E que só realmente diante de um problema como esse, um cristão saberia como agir debaixo de uma fervorosa oração ao Senhor. Porque só Cristo realmente para mostrar como agir numa situação como essa. E termino pedindo, diante de situações terríveis como essa, eu peço que você, e isso se aplica a mim também, que nós sejamos menos juízes e que a gente haja mais como próximo do outro. Você entende o que eu estou dizendo? Com empatia. Chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Na minha opinião,
como profissional do direito, o maior problema no direito penal não são as penas, mas a efetiva aplicação da pena. Agora, com o pacote anticrime, já alterou bastante a questão da progressão da pena. Está muito mais rígido do que era. Mas eu creio que ainda assim um grande problema no Brasil é o efetivo cumprimento da pena. E isso desde o início da persecução penal. Nós temos, infelizmente, por falta de estrutura do Estado, embora tenhamos excelentes profissionais, mas nós temos uma infinidade de inquéritos policiais que não vão avante. Nós temos uma faixa de crime, deixa eu me lembrar, a criminologia acho que chama de faixa negra, me perdoem, eu esqueci agora do termo exato, mas existe um número de crimes que nem são investigados, que ocorrem diariamente. Então esse é um grande problema, na minha opinião, no Brasil. A efetiva punição dos crimes. Se todos aqueles que cometessem esse crime terrível de estupro de vulnerável fossem realmente investigados, processados, condenados e cumprissem as suas penas, ainda que com todos os benefícios legais, preservando evidentemente a dignidade da pessoa humana, também do condenado, eu creio que seria diferente a nossa sociedade. Mas infelizmente a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito nesse ponto. Muito. Nosso sistema penitenciário ainda é muito falho, ele ainda não cumpre o seu objetivo, que seria punir o crime e também promover a reeducação do condenado, tanto que em direito nós o chamamos de reeducando, mas hoje é mais uma questão apenas gramatical, na maioria dos casos. Até faço um parênteses aqui, muitas pessoas perguntam às vezes, e a pena de morte? Você é a favor ou contra? Eu sei que talvez eu vá chocar muitos de vocês, mas vocês sabem que, hipoteticamente falando, eu não sou contra a pena de morte. Você vai se assustar, mas você, cristão, pregando o evangelho, não é contra a pena de morte? Você acabou de falar que matar é pecado? Só que quando você estuda a Bíblia de uma forma sistemática, você vê que ali Deus está se referindo à vingança pessoal, a o indivíduo matar o outro indivíduo. Aí entra aquela questão da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Ali já há também o princípio da proporcionalidade. Muito interessante a lei de Talião. Mas voltando a falar sobre a pena de morte, a Bíblia traz a pena de morte. Olha, quem matou dolosamente deve morrer. Derramou sangue inocente, você deve pagar com a sua própria vida. Mas isso é no Antigo Testamento. Mas isso também está no Novo Testamento. Se você ler, por exemplo, em Romanos, capítulo 13, eu até separei para vocês aqui, Romanos 13, a partir do versículo 3, tá? Romanos 13, a partir do versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Agora, a parte que chama a atenção. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, as autoridades, elas podem sim, em tese, praticar a pena de morte. Por que na prática eu sou contra? Por causa da falha no sistema, que começa por essa peça aqui e por essa peça aí. Nós, seres humanos, somos falhos. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nossa justiça, ela não é sempre justa. Então, há uma probabilidade enorme de, havendo pena de morte, nós condenarmos inocentes. Se nós tivéssemos a certeza que apenas os culpados seriam condenados com a pena de morte, sinceramente eu não teria problema com ela. O meu problema é porque eu sei que, infelizmente,
muitos inocentes morreriam. Bom, gente, obrigado mesmo pela participação de todos. Eu vou procurar deixar esse vídeo tanto aqui no Instagram quanto também no meu canal do YouTube, o New Evangelista. Obrigado mesmo por vocês terem estado aqui comigo, participando dessa live. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma para o debate, mas de uma forma mais embasada. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dessa criança. Que Deus glorifique o seu nome em toda essa situação. E que nenhum de nós jamais passe por uma experiência como essa família está passando. Porque um abuso como esse vai deixar marcas profundas na família toda. Em quem era responsável por cuidar da criança e não cuidou. Que Deus realmente glorifique seu nome em toda essa situação e salve essas vidas, principalmente essa garotinha. E é isso. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado mesmo por terem me ouvido. E muito obrigado mesmo, viu, pela atenção. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.